Carol, suco ou copo de vinho? Copo de vinho. Saltos altos ou ténis? Tênis. E se a Brigadeirante fosse uma emoção, qual seria? Felicidade. Ai, que bom. Sem sombra de dúvidas. Bem-vinda, Carol. Obrigada. A fundadora da Brigadeirante, marca de brigadeiros que está no LX Factory, começou no LX Factory e gostava de saber, Carol, como é que começou a história da Brigadeirante? Sei que vieste para Portugal, começando por aí, para estudar. Sim. E, aliás, nem vou perguntar como é que começou a Brigadeirante. Antes tenho uma curiosidade pessoal, Sim. porque eu morei em São Paulo, Sim. uma cidade com uma vibração e um Imensa. ritmo alucinante. Como é que se sai de São Paulo para a Covilhã, uma cidade pequena do interior de Portugal? Como é que tomaste essa decisão? E diz-me se sabias ao que vinhas. Eu não sabia ao que vinha, não. Assim, primeiro eu não sabia ao que vinha. Segundo, eu nunca imaginava... Eu já moro há 14 anos cá. Certo. Então, eu nunca imaginava, naquela altura, que existia aquele preconceito tão grande com os brasileiros. Certo. Ou melhor, com as brasileiras. Mas tudo bem, assim... Eu acho que existem... Eu costumo dizer que existem 2 pontos de partida quando me fazem essa pergunta. Certo. Que uma é muito resumida, que eu digo, eu me formei na faculdade em turismo em São Paulo, já trabalhava na área, trabalhava Certo. no hotel, era responsável dos eventos, queria morar fora. Portugal era o mais fácil, com Ok. a ligação das faculdades e por causa E do pela idioma. língua, claro. E foi, eu ao invés de fazer a formatura, o meu pai disse que ou pagava a formatura ou eu queria fazer, no Brasil a gente chama de mochilão, que é uma viagem Sim, sozinha, colocando com uma mochila nas costas, e eu queria conhecer a Europa porque eu não conhecia. Os meus pais conhecem super bem, mas eu naquela altura não conhecia. E eu disse, sem sombra de dúvidas, eu queria a viagem, porque eu sou sagitariana e sou muito sagitário, tipo, sou muito livre. E disse que eu queria fazer essa viagem antes de pensar em morar fora. Tipo, Ok, eu fui um fazer... mochilão. Sim, eu formei, estava trabalhando, tirei férias do trabalho e vim para cá, Itália, Espanha, Portugal. Ah, conheceste Portugal no mochilão da primeira vez? Sim. Ok. Mas quando eu estava na viagem, durante a viagem, eu já disse para o meu pai que eu queria ficar, porque eu queria fazer, que eu queria nem sabia se eu queria estudar, eu queria era morar fora. Certo. E no fundo tem aquela coisa, sabe, no Brasil, hoje eu vejo de um outro lado, mas naquela altura, tipo, Europa, era uma coisa assim tão distante. É muito distante. Muito distante É na verdade. cabeça, e a gente não sabe muito para o que vem. Certo. E É muito mais próximo dos Estados Unidos para os brasileiros do que a Europa. sem sombra de Sim. dúvidas. E naquela altura, eu não sei hoje em dia, porque eu já estou muito tempo aqui, eu já sou muito mais portuguesa que brasileira em alguns aspectos, mas hoje em Sim. dia, se pensar em viajar no Brasil, eu acho que ainda muitas pessoas vão pensar nos Estados Unidos logo em primeira opção. Mas naquela altura, eu quis fazer a viagem, eu estava no meio da viagem e disse para o meu pai que eu queria morar fora. Na verdade, eu acho que eu sempre tive isso dentro de Esse mim, bichinho. de querer morar fora, porque o meu irmão já tinha morado um tempo nos Estados Unidos. E daí, lógico, só que assim, eu tenho cidadania alemã. Sim. Só que naquela altura eu ainda não tinha o meu passaporte, só tinha entrado com os papéis de cidadania. Então, quando eu viajei com o visto de turista. E tinha que voltar para resolver e para, tipo, imagina, Certo, toda a estavas minha numa vida, viagem mochilão, não vinhas e exatamente, ficavas toda a minha vida definitivamente, estava estava tudo lá e tudo. Claro. Mas eu era meio louca para ficar, ou melhor, eu não era, eu ainda sou, assim, tem umas pancas assim que Podias ter ficado logo cá no podia, mochilão. podia. Mas voltaste. Voltei e convenci o meu pai de Certo. deixar eu vir morar. Eu tratei de tudo, assim, sempre perguntar por que a Covilhã, nem eu sei responder. Eu acho que... Provavelmente pela Não. faculdade. Não, por acaso não. Não, porque eu nem sabia o curso que eu queria. Enfim, eu acho que assim... Eu acho... É que é hoje em mesmo dia só assim, faz engraçado. muito tempo. Mas eu acho que foi porque nevava. É que é isso que eu ia dizer. É que
se tu falaste com alguém que fora, Sim, ninguém ia vai dizer pra a Covilhã. Covilhã. Sim. E eu acho que era chique ao mesmo tempo, entende? Imagina, vou morar na Europa, um lugar que neva. Passa o final de semana na Ela, Serra da Estrela. Eu acho que foi isso. Assim. E depois, eu digo que tem dois pontos que eu digo. Por que eu vim e por que eu escolhi. Assim, escolhi a Covilhã, não sei. Eu acho que deve ter sido a neve. Mas outro, eu acho que assim, o outro... Achavas que era um bocadinho Campos de Jordão. Era, talvez. Mas eu até acho que a Covilhã é mais giro que Campos do Jordão, vá, hoje Boa. em dia. Já estamos a ganhar pontos. Já. Mas eu acho que depois vem um lado mais da minha essência. Sim. Que as pessoas não me conhecem. E que eu acho assim giro, porque às vezes eu dou entrevista ou faço uma filmagem ou falo sobre a minha vida. E, no fundo, Madalena, eu acho que assim, se você me perguntasse por que eu resolvi vir morar fora, ou... Não pensaste muito sobre o assunto. Na verdade, assim, sabe, eu sou filha adotiva. E eu acho que os filhos adotivos têm aquela cena, pelo menos alguns que eu conheço, aquela cena de querer que os pais se orgulhem de você. Porque, assim, os amigos não, porque muita gente não sabe. E, tipo, é indiferente ser filho adotivo ou não. Mas, no fundo, você tem aquilo dentro de você que... Queres provar. Quer provar que você, afinal, foi uma boa escolhida. Tipo assim, foi uma boa escolha, sabe? E, no fundo, eu acho que foi muito isso. Essa porque, motivação. nunca tive... Eu tenho mais 2 irmãos que são filhos biológicos. Que são como irmãos, é indiferente Sim. mesmo. Não, eu não senti aquela diferença de ser filha adotiva. Não é isso, não vou fazer um podcast dramático para todo mundo chorar. Não é isso. Mas nós todos temos uma motivação e é isso que nos faz correr atrás. sim. E essa é E essa foi a tua. assim, no fundo, se me perguntarem por quê, eu acho muito que tem a ver com esse meu lado, Certo. entende? De querer que os meus pais se orgulhassem. O porquê. Vou dizer o porquê. Porque quando eu fui para Covilhã, daí pronto, voltei da minha viagem, vou estudar, né? Afinal, eu tenho que estudar. Tinha que escolher um curso. E nem sabia que ia escolher lá. Fui ver empreendedorismo, ok. Parece-me bem. Parece-me bem, vou fazer empreendedorismo. E assim, quando eu chego na Covilhã, eu vejo que eu era a única brasileira na faculdade. Assim, e era tudo muito estranho, porque pra mim, tipo, as pessoas olhavam com uma cara estranha, porque o que acontece? Eu fui morar num hotel, porque eu não conhecia ninguém. Certo. E eu nem, tipo... E não tinhas ninguém, não conhecias não, ninguém. nada. Então, vou morar num hotel, que era um hotel residencial, porque eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, vivi em Minas. Sim. Depois voltei para São Paulo, então assim, você que viveu em São Paulo tem noção do custo de vida de lá. Claro. Então assim, para mim viver num hotel na Covilhã não era nada caro naquela altura, entende? Assim, hoje deve ser por causa do euro, mas assim, Certo. naquela altura o meu pai me sustentar na Covilhã não era nada absurdo, era mais barato do que se eu fizesse um mestrado em São Paulo. Então, já na cabeça daquelas pessoas, já era muito estranho uma brasileira viver num hotel. Não, e quando tu dizes que existe preconceito, existe muito mais num meio muito fechado do que Claro. num meio aberto. E, portanto, tu foste para Para uma o coisa nicho do minúscula. nicho É do isso, nicho. é isso. Então, era muito estranho. E depois, Mas isso também te deu músculos. Viraste logo. me deu, assim, eu vou dizer que no primeiro ano, pensei muitas vezes em A voltar. Mas eu pensava, não posso E não voltar por pensaste causa... em ir para Lisboa logo? Não. Ok. Não, porque eu tava meio atordoada, Meio perdida. entende? Meio Claro, perdida, porque- assim, imagina, eu não entendia o que vocês falavam Pois, na sala. é verdade. Na É verdade. sala, não entendia, no É mestrado. muito rápido para os brasileiros no início, não é? Hoje já, né? Não, Mas hoje já naquela estás altura portuguesa. eu pensava assim, gente, o que eu tô Isto é- fazendo aqui? Isto é russo. Era. Mas eu pensava, não posso voltar, porque se eu voltar, vai ser a maior decepção Para os meus pais. para os meus pais. Ou para mim, entende? Dentro de mim, enfim. E eu pensei, não, vou aguentar. Só que eu lembro que eu ficava assim, às vezes, dias sem falar. Eu só ia. E o pior, o mestrado era só assim, quinta, sexta e sábado, ou era só sexta e sábado, nem Ainda eram por todos cima, os nem dias. tinhas... O que é que fazias no resto dos dias? Nada. Tipo assim, sabe? E ficava, às vezes, ok, o que você vai? Lisboa, você conhece um monte de coisa. Agora, Claro. Covilhã, entende? Eu lembro que tinha uma coisa de baguete do lado de atum, que eu ia comer baguete todos os dias, porque, sei lá, não tinha muito o que fazer lá. Sim. E eu não conhecia ninguém.
Isso para mim eu acho que esse Mas sabe que isso é o centro, mas também te obriga a conhecer as pessoas e obriga-te a abrir para fora, não é? Não, e eu acho que isso foi a minha mais-valia de tudo, porque imagina, quando você mora no teu país, tudo bem que você tem a tua essência, mas você sempre é influenciado Claro. por uma amiga que comprou aquela bolsa ou aquela roupa, ou por uma atriz que você gosta e que você viu e afinal eu gosto do cabelo dela. Eu vim pra cá e não conheci ninguém. Nada de televisão daqui, nada de música, porque as pessoas acham que nós conhecemos Portugal. Mas assim, hoje se conhece um pouco. Mas há 14 anos, eu digo pelos Não, meus nós pais. conhecemos muito mais os brasileiros pelas Sim, novelas e música e tudo. do que... Os meus pais iam todos os anos para a Europa e nunca tinham ido a Portugal. E eles Certo. já vão desde os anos 80, sei lá, 70, entende? Então, é assim, para nós, sei lá, naquela altura eu nem sei o que pensar de Portugal. Então, tipo, eu tive que descobrir uma Carolina. Ok. E Foi um exercício... total. Foi minha engraçado. terapia da vida. Na Quantos maneira anos é que tinhas, Carol? 23. Ok. 23. Na maneira de tudo. Na maneira de se vestir, sabe? Na maneira o que você gosta. Tudo bem que você gosta de comer, mas às vezes os programas, essas coisas, tipo, não. Era tudo uma aventura. Tudo era uma coisa nova. E eu acho que foi uma mais-valia, porque até eu acho que antes de viajar, Não te eu não me conhecias tão bem. conhecia. Não. Eu acho que nem me conhecia. Que giro. Tipo assim, por todas as coisas hoje que eu faço e que eu adquiri ou que eu vejo que eu gosto, eu acho que isso estava meio adormecido e escondido, sabe? Porque estava aí, porque aqui eu tive que me descobrir total. oportunidade de explorar essas áreas. Era. E então, estou maravilhada a adorar esta história. Entretanto, estás a fazer o curso e como é que... eu sei que passas para o mestrado e vais fazer uma tese no Café na Fábrica. Eu saí do empreendedorismo porque eu não gostei. Não estavas a gostar. Porque tinha uns textos em francês. Quem dirá não mal falava inglês, quem dirá francês. E daí eu passei para marketing. Sim. Porque eu gostava mais a tua cara, muito mais a minha cara. E porque eu, na altura de fazer faculdade de turismo, eu pensei em fazer marketing no Brasil. E eu pensei, pronto, vou transferir para marketing. Eu digo muito mais a tua cara porque eu acho que o trabalho da Brigadeira é um trabalho de marca incrível. Mas aí tem aquela parte do empreendedorismo que todo mundo fala assim, mas afinal, tipo, você foi mas tão tu és uma empreendedora. mas estava em ti, não precisavas de ter aprendido na faculdade. Não, nem lembro de nenhuma cadeira do curso. E depois, só vou para o empreendedorismo, depois de estar um ano na Covilhã, eu pensei, tenho que sair. Apesar que eu tenho grandes amigos, várias pessoas que eu conheci e que até hoje eu falo, por exemplo, a Carol da Pala. Sim. Ela é da Covilhã e o irmão dela é da Covilhã e depois... Meu pai é da Covilhã. É? Giro. E depois lá, tipo, acaba que eu conheci várias pessoas, o Arthur da Tour Estrela, o Antero Brancal, várias pessoas que me deram um super suporte. Assim, foram muito meus amigos. Mas nisso eu já sou, assim, meio... Está explicado porque é que foste para lá. Cósmica, porque eu acho que a vida é mesmo de energia, a gente atrai algumas pessoas. E tem algumas pessoas que foram super especiais. E foram, que eu digo que foram super importantes para construir. Foram meu pilar, de uma certa forma. Eu fiquei lá e depois de um ano vim para Lisboa. E depois Aí já para estudar marketing. Não, para fazer mas já fazia o mestrado em marketing lá. Okay. Só que como era só sexta e sábado, eu ia tempo, sim. para lá, não tinha por que não ir. Depois, o meu pai, como era óbvio, eram 2 anos de mestrado, e disse, filha, a ideia sempre foi vir estudar e voltar. Certo. E mesmo para mim, certo. Assim, nunca imaginava ficar aqui, nunca. E depois eu tinha essa cadeira do marketing, que era do mestrado de marketing, que era eu encontrar um espaço supostamente verdadeiro, um espaço físico, onde eu pudesse aplicar algumas ferramentas de marketing. E nisso, eu fui uma vez andar pelo LX Factory e fui almoçar na cantina. E na frente da cantina tinha o Café na Fábrica. Quando eu entrei para tomar café lá,
eu pensei na hora que podia ser o espaço. Tão pensei na hora que... Falaste. Falei. E eu acho que isso também é o meu segredo de não... De ser assim. Vai com o coração. É isso. E de pedir, e se não dá, não deu, mas assim... O não já o tenho, por que não tentar? E ele virou e disse assim, por que não? Tipo... E daí eu falei assim, então tá, então eu Era volto... um trabalho de assessoria de comunicação? Não, era uma... Do Eu plano tinha que marketing? aumentar, eu tinha que aplicar algumas ferramentas de marketing para aumentar a faturação média do espaço. Ok. E... Perfeito para conhecer o negócio. Sim, só que assim, no fundo eu acho que eu era muito entrona, porque no fundo, sabe, tipo, era uma menina. Tava estudando aquilo e é Sim, engraçado. Não estavas com a visão do que ia acontecer, mas nada. na verdade estavas a fazer o caminho. Sim. Não, nada. E era assim, nunca na vida eu imaginava que eu ia ficar com espaço. Nunca. Tipo, era mesmo uma cadeira. Um trabalho? Um trabalho qualquer. Trabalho. E daí, o que acontece? Depois de um mês, eu apresentei o projeto. Sim. Porque em São Paulo já tem muito aquela... Tinha, na altura, acho que agora ainda continua aquela cultura do brunch. Sim. E não, o LX Factor era muito pequenininho, então não abria sábado e domingo, nem o Café na Fábrica, ou nada. Acho que tinha uma loja da Índia que tem até hoje, Sim, do lado do Café na sei Fábrica, perfeitamente qual é. que eles abriam sábado e domingo, mas mais nada. E não tinham... E aquilo era muito deserto. Não tinha fim lá de as semana. lojas, aquele Certo. movimento que hoje em dia tem, não tinha. E daí eu fui apresentar o projeto e é engraçado porque ele diz assim pra mim, hoje em dia ele mudou e mora no Brasil, por acaso. Que engraçado. E ele diz assim, ai, Carol, eu só aceitei porque você era gira, porque senão, tipo assim, só porque você foi simpático e era gira, eu disse, ok, vai, depois eu tomo um café e vejo o projeto dela. Nem queria saber se ias duplicar as vendas ou não. Não, imagina, é tão novinha, eu chego lá, uma brasileira, tipo, dizendo isso, ele deve pensar louca. E depois Mas ele é português ou brasileiro? Ele é brasileiro. Ok. Mas, tipo, tinha um sócio português Certo. na altura. Mas foi por acaso, eu não fazia ideia. E daí eu fui apresentar o projeto. E depois, lógico, eu com a minha cara de lata, né? Virei e perguntei se ele não queria comprar o projeto. E assim, e ainda pensei assim, não vou cobrar barato, porque barato vai dar um ar de que não é tão profissional. Tem que ser caro. E eu nem lembro, se você me perguntar o valor, eu nem lembro hoje em dia. Eu sei que ele virou e falou assim, olha, Carolina, eu não estava pensando nisso, e nesse momento eu não quero investir nisso. Mas se você quiser, fazemos assim, você implementa e 60% da faturação que você conseguir a mais é teu. Perfeito. E eu pensei, nada a perder. Claro. Pensei assim, então, vá. E eu não tinha, e era verdade, tipo assim, eu tinha um tempo muito livre. E daí eu pensei assim, ok, vou fazer o brunch, porque no trabalho tinha o brunch. E pensei, então, agora como é que eu vou fazer? E daí eu pensei, pronto, vou fazer... Eu adorava cozinhar, mas o contrário de que todo mundo acha que eu sou chefe pasteleira, não sou nada. Eu só gosto de cozinhar, porque vi as minhas avós e eu vejo... Às vezes eu dou umas entrevistas e as pessoas dizem, mas diz que tem um segredo no brigadeiro, tipo assim, da avó, porque dá um ar de que sabe super marketing. E eu digo, mas não tem segredo. E assim, e a verdade A essência é maravilhosa. A verdade é que os que brigadeiros são divinais e, portanto, tu podes não ter o segredo, mas o segredo tens porque ele está no produto, tu pões na boca e acabou. Mas deve ter, sei lá, uma magiazinha, não sei, porque claro assim... que tem, é divinal. Mas a verdade é que aí eu falei pra ele assim, então pronto, vou criar o brunch. Mas eu tinha que criar, mas eu não podia contratar pessoas, essas coisas. E se a assim. equipa estava orientada para trabalhar durante a semana, ao fim de Não, semana não tinhas equipa. Não tinha equipa. Então eu pensei, eu fiz tudo da minha cabeça. E ficava até 1h30, 2 da manhã, fazendo quiches. Porque o primeiro brunch era um buffet. Então as pessoas iam, e daí os pãezinhos eu lembro que tinha um fornecedor dele, então eu podia encomendar. Depois eu fiz as quiches e os bolos, essas coisas assim, ia fazendo. Mas eu gostava, então pra mim era indiferente. Ficava lá numa boa. E depois, nessa altura eu namorava um português. E que foi também uma pessoa super importante por causa daquela altura, imagina. E eu lembro que os amigos deles, eu pensei assim, agora eu vou convidar os amigos dele para ir experimentar o brunch.
E fiz, eu nunca mais esqueço, fui numa loja de tecido e mandei fazer, cortei assim umas coisinhas pra fazer um jogo americano, já com umas florzinhas que naquela altura eu gostava, mas isso é que eu acho giro. Essa parte de ser mesmo tudo meu, tudo eu. Sim. Porque não tinha aquela inspiração que eu vi em tal lugar, não, nada. E daí, fiz uns joguinhos assim de tecido, uns individuais, convidei algumas pessoas que eu conhecia, que eu fui conhecendo ao longo do tempo. E foi um sucesso. Foi mega. Mas assim, é engraçado porque eu digo assim, foi um super sucesso naquele primeiro fim de semana, porque era tudo caseiro e não tinha movimento, então, sabe, dava tempo de fazer tudo, super tranquilo. E depois eu peguei, na minha parte de marketing, super inocente, peguei e mandei um e-mail pra Time Out. Eu acho que nem mandei pra mais ninguém, entende? Só mandei um e-mail dizendo que assim, mas super inofensivo, dizendo assim que eu tinha feito um brand, que o Café na Fábrica tinha um brand, uma coisa assim. Aí eles perguntaram se podiam ir lá aprovar. E eu disse que sim, claro, e já achei me sentir mega importante. Imagina, a Time Out vem aqui. E aí foi o segundo fim de semana. Eu acho que nem domingo eu abria. Eu acho que no início eu só abria no sábado. E eles foram lá e levaram um fotógrafo, perguntaram se podiam, e eu disse que sim. Os meus amigos, lógico que eu tinha, que são meus amigos até hoje, eu disse que eles também tinham que estar lá, claro, para dar um aspecto que estava cheio. Exato. E eles foram, e a Time Out foi, e o que aconteceu? Eu não sabia. A capa da Time Out da semana seguinte eram os 10 brunches de Lisboa. Espetacular. E o Café na Fábrica saiu como o segundo melhor brunch de Lisboa. Mas isso, assim, isso são os astros, sabe? Alinhados. E não, porque eu não sabia. E o que acontece? Depois foi um boom. Tipo assim, foi um boom. Um boom de que, te imagina, lá no LX Factor tudo é meio velho. Naquela altura, imagina, eu tinha que assar muitos pães e o forno caía a ficha e eu ficava desesperada. E entrava dentro da cozinha e chorava. Ai, meu Deus! Ai, tipo assim. Mas imagina, de repente, foi um boom. E imagina, o proprietário, o dono ficou assim, espantado. Bom, se calhar... Era. Tipo assim, gente, vai ser assim. E depois, logo depois, veio a Copa. Sim, o Mundial. Eu vi muitos jogos lá. É? Um Mundial, nem sei qual. E eu pensei 2004, assim, não foi 2004. Foi eu acho 8? Foi, não. Não faz sentido. Foi 12. Pronto, foi 2012. Sim. E eu pensei assim, pronto, vou colocar 2 televisões aqui e vou, sei lá, vou ter que, as pessoas vão ter que assistir aqui fora. Mas estava espetacular, porque estava um tempo sempre ótimo, tudo lá fora. E depois, um espírito incrível. Eu sempre penso assim, vou. Mas aí até então ainda não era meu. O Café na Fábrica ainda eu só organizava. Eu acho que eu trabalhei uns bons, assim, apesar de eu ficar 60% da faturação, eu nem ficava, porque no fundo, depois eu tive que investir, alugar as televisões. Mas me dava o maior gozo do mundo. Mas isso é a história de construção de qualquer negócio, é isso, tipo assim, eu ficava mega feliz e pensava, via cheio. E tipo, pensava assim, uau, que máximo. Tão bom. E depois de um ano, já com o brunch, com esse evento, a pessoa, o proprietário, disse que as pessoas já conheciam o Café na Fábrica mais como da Carol, entende? Sim. Já diziam, vou ali no Café da Carol e tudo. E ele me perguntou se eu queria ficar. Só que naquela altura, imagina, como é que o meu pai já queria tu ainda estavas numa lógica... de voltar. Sim, estavas numa lógica E o meu pai já estava é? naquela, imagina, o meu pai cortava... Já estava a ficar as nervoso. minhas... Não, e o meu pai cortava, assim, eu tinha um cartão de crédito dele, o meu pai era mega certinho, ticava tudo. Tudo que eu gastava, eu lembro. Aquelas assim, se ele ouvir esse podcast, ele vai me matar. Porque eu lembro quando eu estava ainda na Covilhã... Ele falava assim, filha, o que é isso? Tantos Stradivarius no cartão de crédito. E eu, é um supermercado, é uma rede de supermercados aqui, pai. Tipo assim, inventava cada uma que vocês não têm noção. E daí, eu lembrei assim, imagina, como é que o meu pai vai deixar eu ficar com um café? Porque eu não tinha dinheiro. Então, imagina, como é que eu ia ficar com um trespaço de um espaço
Que naquela altura nem, Que ele nem tipo assim, sonhava o que não. era o LX Factory. Era, mas aí depois o meu pai veio. Ah, ok. É que tem que se sentir. Eu acho Sim, que o LX ele Factory tem uma veio- magia, mas tu tens que senti-la. Sim, mas sabe que não é assim, o LX Factor é especial, é para algumas pessoas. Sim. Tem outras pessoas que não. Eu entendo, eu acho que como tudo na vida, tem algumas pessoas. Eu adoro o LX Factory, O que é que te adoro. apaixonou no LX Factory? Ai, o ser diferente, O ser descolado. as grafites, o não ser tudo certinho, sabe? Ser aquela coisa velha e que tem aquele toque especial. Porque eu acho que assim. Acho que os brasileiros definem bem isso. É muito descolado. É muito descolado. É muito Vila Madalena. É a Vila Madalena. Tipo, pra mim é a Vila Madalena. E é exatamente isso que me apaixonou no LX Factory. Porque naquela altura, quando eu vim, você me perguntasse, Carol, qual é o teu bairro preferido em São Paulo? É a Vila Madalena. Que hoje em dia os meus amigos de lá dizem que eu estou super desatualizada. Que agora é Pinheiros, que tá na moda e que é super cool. E tem que ir, né? Mas agora com as crianças, tipo assim, não dá mais pra eu fazer aquela vida cool de Vila Madalena, mas vai, eu vou fazer. Mas sem sombra de dúvida, é isso. É muito espírito. É. E depois, o meu pai veio, e eu lembro que eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, e por acaso ela combinou de se encontrar com meu pai aqui. E eu disse pro meu pai que eu queria muito ficar. E, no fundo, eu acho que, assim, o meu pai via todo o meu trabalho, porque, no fundo, assim, eu nunca fui uma adolescente difícil, nada disso, nunca dei trabalho, sei lá, com droga, nada dessas coisas. Nada, tipo assim, o máximo que eu experimentei foi uma maconha, assim, velha já. Nada, super careta, super de boa. Então, assim, no fundo, eu acho que meu pai, nem os meus pais esperavam isso. Certo. Toda essa. Impacto. Não. E depois ele diz assim: então, você quer isso? A minha tia, como ela foi morar nos Estados Unidos com 18 anos e nunca mais voltou, continuou morando e mora até hoje nos Estados Unidos. Deu-te a força toda. Super. Claro. Não só a força, como me emprestou dinheiro na altura e disse assim, então, Carolina, vá. Porque eu disse que eu queria muito ficar com o Café na Fábrica. Porque o Café na Fábrica tem... Se você me Vias um perguntasse potencial assim... enorme e já tinhas tido a experiência de se eu mas conseguir isto, sim. imagina o que eu posso fazer. Mas nem era, juro, Madalena, se você me perguntar, nem era financeiramente. Não, sabe? Nem era... Era uma construir. coisa dentro de mim mesmo. Era uma coisa de, finalmente, eu tô fazendo uma coisa que deu certo e que as pessoas vão se orgulhar de mim. E daí eu pensei assim, pronto, vou ter que falar com o proprietário, eu não consigo te pagar o que você quer, mas eu dou uma entrada e vou te pagando ao longo do Ele tempo. também não pagou o projeto, também era 60% depois. E depois, eu fiquei com um bônus. Porque imagina, eu ficava, sei lá, por mês, eu ficava com X que ele não me passava. Certo. Então aí eu disse assim, olha, soma tudo isso, E faz um o desconto. meu pai e a minha tia me deram o dinheiro para dar de entrada na altura. E eu fui pagando ao longo do tempo. E depois eu paguei a minha tia e meu pai. Tipo assim, eu devolvi o dinheiro que eles me... Tá tudo quitado, tá tudo certo. E foi assim que eu fiquei com o Café na Fábrica. E depois... senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? E depois, como é que veio a Brigadeirando? Eu já fazia brigadeiro no Café na Fábrica. Ok. E eu sempre achei giro os brigadeiros. E a verdade é que, assim, eu tenho um Café na Fábrica há 12 anos. E, no fundo, o início era muito a minha cara. E depois foi aquele boom de LX Factory, que sempre foi uma coisa que foi crescendo. E é verdade, porque tudo que eu tenho hoje, a minha casa e toda a minha vida construída foi devido ao crescimento do Café na Fábrica. E eu fico feliz de ter esse mérito de ser meu, entende? Tipo assim, de não ter precisado depender de ninguém para construir tudo o que eu construí. Mas sentiste que com o crescimento estavas a perder Total. o bebé do colo? É. Não, e não só o bebê do colo, perdi... A identidade... Não a identidade, porque, assim... Porque eu acho que tu nunca perdeste a identidade, mas de facto quando os projetos crescem... Sim, nós, mas assim, eu não deixamos tinha... de estar a tratar tudo, Sim. sentimos que às vezes pode estar a sair... Ele deixa de ser um pouco você. Sim. É isso, quando o teu filho é bebê, é igual. Ele é teu. Mas é suposto que ele cresça, não é? E ele usa as roupas que você quer. Claro. E depois ele vai crescer Claro. e ele vai usar as roupas que ele quer. E isso foi muito Café na Fábrica para mim. Que no e por fundo, isso tu assim, quiseste outro bebê. E agora e nasce a Brigadeirando. Nasce a Brigadeirando, que eu não precisava ganhar dinheiro com ela. Então, assim, tá aí muito o segredo que às vezes as pessoas me perguntam assim...
as caixas, tudo. Quando eu criei a Brigadeirando, eu nunca pensei... Não, em custos, nada. A caixa era aquela e eu queria aquela caixa, entende? Eu lembro que na gráfica onde eu faço até hoje, as coisas que são feitas à mão, as caixas. Tinha um logo da Brigadeirando em dourado, que ela falava assim, não, vamos colocar maior. E eu assim, não, eu quero menor, eu quero mesmo pequenininho. Por mim, ele ainda seria menor. Sim. E a verdade eu adoro. Linda. Eu adoro toda. Adoro tipo assim, tudo. E a verdade é que assim, se você me perguntar, o Café na Fábrica, ele já existia. Entende? Tipo assim, não era nada. A Brigadeirando de raiz. O Café na Fábrica não era nada do que foi quando eu fiquei com ele. Mas já era o Café na Fábrica. Até o nome era já Café na Fábrica. A Brigadeirando foi um espaço que eu esperei pelo menos 1 ano e meio, porque eu queria que o espaço fosse no LX Factory. Então, eu esperei por esse espaço. Mas o trabalho todo de construção de marca, Carol, é uma identidade tão cuidada que... Mas é tão Madalena, que é assim... incrível, mas eu acho que quase que se sobrepõe ao produto em si, não é? Sim. Eu acho que quando eu sigo e adoro e sou cliente e curiosamente ontem eu disse à Caetana, que é a minha filha mais velha, que este podcast ia ser contigo. E ela o ano passado, o bolo de anos dela foi da Brigadeirando, e ela já me tinha falado este ano, ela só faz anos em outubro, imagina. Sim. E ela já me tinha dito que a única coisa que ela queria, que sabia que queria na festa era o bolo da Brigadeirando. Boa. E o que eu sinto é que, mesmo antes do produto, que é divinal e incrível, eu acho que está um trabalho de construção de marca quase que de uma identidade que quase que sobrepõe ao produto, porque pode ser um bolo, pode ser uma brigadeira, claro que está tudo relacionado, mas a marca já está muito super bem posicionada. Está super trabalhada em todos os detalhes e esse trabalho que tu fizeste, eu queria tentar perceber, estando num crescimento, num boom do Café na Fábrica, que eu sei que uma pessoa quando trabalha por conta própria e mesmo que esteja a construir equipa, mesmo que a equipa já seja grande, estás sempre a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Onde é que há espaço para criar uma marca tão bem pensada e tão sólida, porque isto é um trabalho feito desde o momento zero, independentemente do custo, tu puseste ali tudo. Como é que... Eu acho que não tem... Como é que isso acontece? É engraçado porque eu juro, eu sei dizer, mas eu não sei dizer, porque assim, as coisas acontecem e depois eu tenho alguns amigos que dizem assim, Carol, pensa alguma coisa e eu sou sócio, eu invisto. E não é assim, entende? Não, se fosse assim, então todo mundo, era eu pensar em alguma coisa e dava dinheiro. Não é assim, porque eu acho que assim, o Café na Fábrica veio e teve muito de mim. Em 2015, eu casei e tive o meu primeiro filho. E foi quando eu abri a Brigadeirando. Tudo ao mesmo tempo. Nesse ano. E ela nem chamava Brigadeirando, ela chamava O Brigadeiro. Ah, que giro. Porque, na altura, eu tinha... Mas o Brigadeiro também continua, existe porque eu tenho... Não, existe, que foi assim. Eu tinha a ideia da Brigadeirando, porque às vezes as pessoas não sabem essa parte. Eu tinha a ideia da Brigadeirando, mas eu precisava de mais uma pessoa para me ajudar a colocar a Brigadeirando para andar. Tinha já o espaço e tinha já o design, tinha já algumas coisas. E eu conhecia uma pessoa, a Rita, que ela fazia entregas de cestos, de piquenique e tudo. Não era minha amiga, mas era uma pessoa que eu gostava do trabalho dela e perguntei se ela não queria abrir isso comigo. E essa ideia nós colocamos em prática, nós fomos sócias durante 1 ano. Depois, não deu muito certo. Não, admiro. Não interessa porque assim, é isso. Mas eu entendo, eu também sou muito... Eu não sou uma sócia fácil. Mas eu explico por quê. Porque... Eu gosto de criar uma coisa e não ter que perguntar para alguém, entende? Eu crio e pronto. Empresa, imagina, em dinheiro. Eu sou péssima, entende? Eu sou uma péssima sócia, porque... Imagina, é tipo assim, Carol, mas isso vai voltar quando... Eu nem quero saber, entende? Eu quero criar aquilo e pronto. Então, talvez, assim, ela foi super uma mais-valia naquela altura,
nós separamos. E a única coisa que eu tinha certeza que eu queria era o espaço. Porque o LX Factory, de uma certa forma, faz todo sentido estar lá. E mesmo do ponto de vista logístico, sim, tens ali toda a estrutura. E outra, e a verdade é que assim, eu conheço imensas pessoas. Eu sou uma das pessoas mais antigas dentro do LX Factory. Então, eu sei. É a tua casa. Claro. É a minha casa. E ela quis ficar com a marca. Entende? O Brigadeiro. Ok. Que, na verdade, quem inventou o Brigadeiro foi o Pedro, meu marido. Ok. Que disse, e assim, e eu tive pena na altura, mas a gente tinha que separar. E já tava num nível que, tipo assim, sabe quando fica aquela embrulhada, quem fica com quem? E eu falei, vai. E isso me deu muita força também para construir a minha brigadeirando, entende? Porque eu pensei assim, agora também eu quero, tipo, provar que eu sou boa para mim própria. Claro. E depois veio a... Tipo, eu pensei, pronto, vou fazer a brigadeirando, mas quero que seja mesmo a marca. Assim. No fundo eu sei, assim, no fundo eu sinto. É mesmo. E sei que é uma marca que hoje em dia inspira muitas outras marcas ou pessoas que fazem brigadeiro. E às vezes eu falo, hoje mesmo de manhã eu tava lá na minha cozinha e disse pra elas assim, gente, às vezes eu pego o meu Instagram e eu não aguento ver brigadeiro. Porque me aparece patrocinado um, patrocinado outro, patrocinado, que às vezes nem eu na Páscoa aguentava mais ver os ovos da Páscoa recheados. Nem os meus. Tipo assim, eu já não podia mais ver. E eu tenho uma equipa, e tá aí o segredo, se você me perguntar. Tenho a minha agência de comunicação, que é ótima. E que, além de, tipo assim, já era minha amiga na altura, e ela tinha uma agência. Então, foi um mix que eu disse assim, olha, eu vou fazer uma coisa de brigadeiros. E, no fundo, ela acreditou naquilo, porque nem o LX Factory acreditava. Eu lembro que, na altura, quando eu assinei o contrato para ficar com esses pedacinhos, o LX Factory fez eu assinar um papel onde dizia que, se não desse certo, eu não podia vender almoços. Porque normalmente as pessoas criam, sei lá, uma gelataria. Mas depois, na hora do almoço, tem um menu almoço no meio. Assim, garantir que os conceitos se mantinham. E um monte de gente, mesmo amigos, não acreditavam muito que uma loja vingaria só de brigadeiro. Pois, mas a questão é que não é uma loja de brigadeiros, é uma marca. E todo o trabalho que está por trás disso. Mas assim, e depois, como ficou... E é um produto super vencedor, Carol. É tão bom, tão bom, tão bom. Sabes, tem uma qualidade. Não, isso eu já vou perguntar também em questão do processo de produção e da matéria-prima. Mas sim, continua. Não, mas assim, não tem... Era assim, quando lá vai o segredo. É o segredo da receita. Não é um produto... A matéria-prima ser boa. E é toda ser fresquinho. Tu consegues os ingredientes todos cá? Eu queria o chocolate. Alguma coisa do Brasil? Aqui, não tem nada do Brasil. O chocolate é belga. Ok. O leite condensado é de cá. Manteiga é de cá, mas assim, eu queria que fosse só uma coisa só portuguesa. Mas isso me encarecia, porque eu achei uma empresa, uma fábrica, talvez, que eles compram o cacau fora e transformam em Aveiro. Eu acho que é em Aveiro. Agora que eu não posso contar os meus segredos, porque depois uma outra marca escuta e já vai lá vasculhar. Mas a verdade é que, assim, o brigadeiro ia encarecer. Ok. E eu já sei que, assim, a verdade é que é uma marca boa e, no fundo, talvez eu também seja uma marca cara, entende? Porque, assim, para brigadeiro, eu não sei. Mas a qualidade não é barata. Sim, é isso. Não e é todo um conjunto. Claro. Assim, não é só um brigadeiro, entende? Tem toda uma mimo experiência. E uma experiência atrás daquele brigadeiro, que é o que eu digo. Tem uma parte que eu sempre quis trabalhar com os influencers. Certo. Essa era a minha pergunta que vinha a seguir. Essas colaborações todas e essa estratégia de comunicação. Que é assim. Porque, assim, outra coisa que as pessoas me perguntam muito... A estratégia no fundo, é uma decisão tua em termos de estratégia de marca. É uma estratégia minha, agência de comunicação. Desde que eu falei com eles, eles sabiam que eu queria ir por aí. Ok. Lógico que a imprensa é ótima e tudo tem o seu valor, mas eu queria muito ir para esse lado. Por quê? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia seguem e tá lá, aquelas coisas, seguem, tipo, vem aquela pessoa que admira ou que gosta porque vestiu uma calça ou por outro motivo qualquer, ou porque fez uma viagem, e eu acho que isso tem muito peso. A verdade é que o Instagram tem muito peso. Certo.
E a relação que tu também crias pessoalmente com elas, eventualmente. Mas a verdade é que, assim, eu digo, brincando, mas não é brincando. Eu tenho 2 listas. Eu tenho a lista, assim, como é que eu posso dizer que as meninas da agência dizem? Eu tenho a minha lista pessoal. Sim. Das influencers que já se tornaram pessoas que eu gosto porque eu gosto. Assim, tem gente que eu não conheço, mas eu falo como se eu conhecesse pelo Instagram. E tem pessoas, imagina, a minha agência no início, algumas pessoas eu conhecia, outras elas diziam, Carolina, vamos apostar nessas pessoas porque elas são pessoas que atraem seguidores e hoje em dia as pessoas veem isso. Queira ou não, eu sei, tipo, é uma coisa que vem. E elas diziam, então, olha, vamos, esse. E eu dizia, mas esse eu não conheço, Mas tudo bem, Carol, vamos. E eu, sim, mas tudo bem, vamos fazer. Agora eu lembro que eu até posso dizer, por exemplo, eu lembro da Márcia, da Mini Márcia. Sim. Eu juro, eu acho que ela deveria ter, sei lá, uns 5, 6 mil seguidores. Eu não sei, mas eu gostava tanto de seguir ela. Sim. Mas eu acho que isso... Lá está, quando a marca, a Brigadeirante és tu. Sim. És toda tu. E tu gostas dela, identificas, sim, vai fazer todo sentido. E eu falava assim, nem sabia, mas aí tá aí. Sim. Entende? Essa troca e essa coisa de energia que, assim, sim, era mandar um mimo por uma coisa que, tipo assim, eu nem sabia se ia ter... Como é que eu posso dizer? Mas sai do coração. Se ia voltar. Ia do meu coração, entende? Do meu coração ia, então, pronto. Hoje em dia, eu conheço a Márcia. Eu adoro ela. Adoro. Sei o quanto ela tem carinho por mim e ela diz isso mesmo, assim. E, assim, era uma pessoa que entrou na minha lista... porque eu seguia. Ou, por exemplo, vou te dar como exemplo outra pessoa que eu não conheço. Essa é ainda mais engraçado. Que eu digo que ela é minha amiga virtual, que é a Jéssica Taide. Sim. Porque é engraçado, porque assim, ela que comprou primeiro de mim. Não foi uma pessoa que eu enviei. Certo. Não estava na minha lista. E eu lembro que ela comprou para dar para algumas pessoas. E depois... Eu não sei porque antigamente era o meu telefone que estava. Sim. E então acho que era eu que tratava disso, porque antigamente eu conseguia tratar dessas encomendas e tudo. E nós fomos criando assim um laço. Quando ela mandava encomenda, eu respondia e tudo. E algumas vezes eu oferecia e outras vezes ela pagava. Mas assim, depois ela engravidou do Oli e eu estava grávida do Fred. Sim. Então, sei lá, essa é uma coisa de mulher, da gente ver as grávidas, você Sim. tá grávida, será que eu tô mais gorda? Será que eu tô menos gorda? Será que eu tô... Vamos ver uma roupa gira? E tipo, sabe essas cenas, assim? Não podes trazer o tema gordura para cima da mesa quando vendes brigadeiros. Assim, e daí eu lembro que tenho pessoas, amigas, que conheciam ela, que são amigas dela e tipo... E ficou aquela cena assim, e eu lembro quando ela foi, que ela não amou tá grávida, eu nunca amei também tá grávida, tipo assim, gosto mais de estar mais sexy sem tá grávida, não acho essa coisa, ai, tô grávida, tô sexy, linda, eu não acho isso, mas ok, não que eu não Passamos gostei. Por isso para ter as crianças. Isso. Mas tem que ter, né, bora lá. E eu lembro que o Frederico nasceu no dia 5 e o Oli nasceu no dia 8. Sim. E eu não sei por que, tipo, a gente começou a falar e depois... Tava na mesma lógica, no mesmo... Era, sabe quando parece, juro, parece uma amiga que a gente troca mensagens de... Que engraçado. Papo de criança. Sei lá, eu já sou mãe de 3, ela só é mãe de 1. Mas, assim, é uma pessoa que, pra mim, é outra amiga que, independente de número de seguidores... Conhecem? Não, mas... Isso é muito cômico. Não, mas a gente se fala, assim, como se a gente se conhecesse. E eu sinto que eu conheço. Sabe, claro, assim, claro. Eu lembro, é outra pessoa que, pra mim, é independente de seguidores ou não. Se tivesse, sei lá, 1000 seguidores, ok, era na boa. Era como outras pessoas que têm muito menos seguidores e que eu envio porque eu gosto. É exatamente o caso que era da Márcia. Hoje em dia, sei lá quantos seguidores ela tem, imensos. Mas é um trabalho que, no fundo, começa com uma estratégia, tem uma parte emocional grande, porque tu identificas as pessoas com que realmente identificas. Que eu gosto. E isso faz todo o sentido, Carol, porque este trabalho com os influencers, se não for genuíno, também não tem retorno. Não gosto de ser falsa. Tá não aí. É? Essa coisa de, assim, é difícil faz quando... sentido se for genuíno. É. Não gosto de dar e...
mesmo para os seguidores, se eles virem que a relação é genuína, é uma recomendação verdadeira, Sim, não é? sim. Eu recebi estes brigadeiros, ou eu comprei estes brigadeiros, eu adoro, Sim. e é uma recomendação de amiga, como eu já disse a Ana, amigas minhas, olha, queres um bolo, tens que Vai comprar lá, na Brigadeirando. sim. E E eu isso- acho que e isso a tem muito mais Brigadeirando é valor. muito verdadeira. Sim. Entende? Eu acho que é isso também que vai, assim, eu faço esse trabalho talvez todos os meses, ou todas as coleções sempre vão para influencers, ou Isso era uma pergunta que eu te queria fazer. Desculpa, não te quero interromper, mas é só porque vais falar sobre as Sim. coleções. Todas as coleções que tu crias, todos estes momentos temáticos e esta magia toda que tu dás, porque de facto, se antigamente o chocolate ou o brigadeiro estava associado a um momento mais específico, tu hoje consegues abriste completamente o leque e até, quer dizer, todos os momentos, não é só na Páscoa ou no Natal, é no dia da mãe, é no dia da criança. Há sempre momentos, na dúvida seja doce, há sempre momentos que tu acrescentas e trazes essa marca, essa presença da marca. Tu crias quase coleções, trazendo agora um bocadinho para a minha linguagem. Sim. Esse... Eu diria como? Não são coleções. Como é que você Não, diria? para a minha linguagem de sapatos, de roupa, da minha área, não é? Sim, Porque eu nunca diria que um produto alimentar viraria uma coleção. E isso eu noto. Isso assim, eu acho incrível. E nisso eu noto o tamanho, o inspirar, porque Exatamente. eu vejo várias outras marcas já usando essa coisa de coleção. Mas aí tá naquela parte de não querer parar. Certo. E também eu preciso ganhar dinheiro, né? As coisas também são todas lindas e maravilhosas, mas assim, eu digo isso tudo de uma maneira cor-de-rosa, mas a verdade é que eu vi que só com brigadeiro eu também não, tipo... Sim, tens de ter mais variedade de produtos. Sim, eu queria crescer como marca, e a verdade é que, assim, e eu pensei que, por que não criar coleções produtos que eu gosto? complementares. E sabe, eu acho que, assim, no fundo... Eu não sei se aí a minha primeira coleção, mas também sei que a gente vai falar sobre isso, porque é inevitável não falar sobre o Covid. O Covid, já lá vamos, sim. Mas, deixamos para o fim, porque está tão boa a conversa. Mas o primeiro, o ano passado, quando fecharam, eu pensei, quando eu vi aquele arco-íris, que foi aquele boom, foi quando eu criei a minha coleção dos chocolates todos coloridos. Lindos. E... foi um boom de vendas, assim. Sim, mas, Carol, eu até acho que as pessoas que não gostam de chocolate... Compravam só para ter. Porque aquilo era incrível. E foi, assim, um boom. E foi aí também que eu pensei mesmo que eu tinha que pensar em coleções, em coisas que as pessoas gostassem. Mas também sinto que... eu acho que as pessoas, como é óbvio, gostavam. Porque era giro. Mas sabe quando no fundo você sente também que as pessoas compravam meio que pra ajudar a marca? Juro, não sei. Tipo assim, isso é dentro de mim, entende? Tipo assim, eu achava que... eu acho que as pessoas têm um sentimento... O Covid é uma bomba que veio mundial, é transversal a todos. Todos sentimos, todos os negócios, todas as pessoas... é completamente transversal em todas as áreas e sim, é isso. Em tudo, afetou as pessoas tudo. foram afetadas na sua vida. E, portanto, eu acho que, num primeiro momento, como é óbvio, se tu estás a vender um produto que me vai apaixonar, se calhar esse sentimento não é de ajuda, mas é de, agora mais do que nunca, vamos comprar. Sim. E foi bom, assim, para mim, foi... E a seguir fizeste o lançamento do Dia da Mãe com a Juliana Bezerra, aquele bolo... Esse foi dia dos namorados. Não. O Dia da Mãe teve um bolo de coração do ano passado, mas foi meu último evento antes de acontecer toda a catástrofe, digamos assim. Foi o lançamento do Dia dos Namorados com a Ju. Sim, essa coleção estava linda, incrível. E foi isso tanto para mim como para a Ju. Foi ótimo. O bolo, apetece o fio, era apetece isso. tudo. E depois, logo a seguir, eu acho que assim, eu entrei quando eu fechei os meus negócios, falando só um pouquinho. Não tens que falar porque foste buscar oportunidades e em todos os momentos difíceis. Mas foi muito difícil para mim. Tipo assim, até hoje, se eu falo, me dá vontade de chorar. Gente, Carol. Porque eu fechei antes, tipo assim, não, eu fechei, sei lá, 4, 5 dias antes, porque eu tinha a minha equipa toda desesperada. Sim. Tanto do Café na Fábrica como da Brigadeirando. Nós também fechámos antes do estado de emergência. E pela primeira vez eu fechei, e a verdade é que, assim,
tipo, falando, assim, para as pessoas entenderem um pouco da nossa vida pessoal, porque as pessoas não sabem, mas, assim, eu seguro muito a barra das contas da minha casa. E, tipo assim, imagina, o Pedro... é engraçado, porque às vezes as pessoas acham que... Mas vocês trabalham juntos também, não é? Sim e não. Ok. No fundo, é assim, o Pedro, eu conheci o Pedro no LX Factory. E ele tinha uma loja de vintage, a Retro Shop, que hoje em dia passou por um armazém. Ok. Mas a verdade é que o trabalho dele foi sempre, ele faz edição de imagens. Uhum. E realiza algumas coisas, e faz edição, e trabalhava numa produtora. E a verdade é que depois ele saiu da produtora, porque ele já estava um pouco, acho que foram 18 anos fazendo isso, para tentar fazer alguma coisa nova. E eu sempre disse, vai fazer que eu seguro as contas. Sim, apanhou-vos no momento de mas de isso mudança foi do antes Pedro. até. Ok. Ele, na verdade, assim, isso até foi antes. Só que o que acontece? Foi quando nós pensamos que a ideia dele, nisso o mérito é dele, do Dogs. Sim. Porque ele pensou numa casa de cachorros. Eu confesso que torci o nariz. Eu sou doce, não sou salgada. Não, porque tipo, eu pensava assim, eu gosto das coisas bonitas, Sim, sabe? sei. Mas assim, e ele tinha e tem um sócio que também é espetacular na maneira de trabalhar e de lidar com os funcionários, eu acho, pelo menos. E eu sempre fui muito na parte de criar os menus e a imagem. E eu adoro essa parte. E não estavas a ver como é que podias contribuir para ficar tudo como lindo. era isso em cachorros, entende? Então, assim, no início, eu acho que eu sou boa. Se me perguntar assim, o que eu sou boa, ou assim, para não parecer assim, ser modesta, eu acho que eu sou boa, mas eu sou uma boa líder. Entende? Então, eu lembro que o Dogs abriu e eu tinha os meus funcionários do Café na Fábrica que foram me ajudar nesse início para a gente criar uma equipa para o Dogs. Mas, no fundo, é assim, o Dogs nasceu, eu quis ajudar, é meu, digamos assim, é meu, mas eu não palpito nada hoje em dia, entende? Foi, tipo, era do meu marido, e do sócio, também é meu, como também sou sócia, mas hoje em dia não dou palpite, assim, só assino o contrato de trabalho e o que eu tenho e empréstimos, entende? Tipo assim, e a verdade é que o Dogs, já falando, porque algumas pessoas me perguntam se o Dogs fechou ou não, e se foi uma coisa que faliu. A verdade é que o LX Factory vai sofrer uma grande transformação. Sim. Que a parte toda lá do fundo vai toda a vida. Porque já tá, isso já, imaginei, eu já tô há 12 anos no LX Factory, e há 12 anos eu escuto isso. É um projeto que vai construir um hotel e uns escritórios, e a última parede do Dogs é onde vai ser a divisão. Okay. Então, a verdade é que o Dogs sofre. Tem que ser fechado, porque vai demolir aquela parede toda. Então, é impossível ficar aberto. É o único espaço, eu acho, que acontece isso, que é da restauração. Então, a verdade é que nós fechamos, que em julho começa a obra, talvez em dezembro ele já volte para nós, numa versão menor, porque a gente perde um espaço, mas a verdade é que eu tenho que abrir na mesma, porque eu tenho empréstimos de linha de Covid, de tudo, então eu tenho que abrir para funcionar e para pagar contas e para faturar. Então, assim, respondendo isso, porque algumas pessoas me perguntam sobre se o Dogs faliu ou não. Não faliu, tanto é que agora vai estar na feira no Mercado da Maria. Sim. Eu vou com o Dogs na mesma. E respondendo a tua pergunta, se eu trabalho com o Pedro ou não, porque é outra que também todo mundo me pergunta, mas você trabalha com o teu marido, vocês nos cansam. Eu trabalho com o meu marido. O Pedro, ele é assim, como é que eu posso dizer? Ele é eu não trabalho com ele. Ele me ajuda em tudo, mas ele não é assim. Eu digo que, tipo, para eu explicar o que ele faz, eu digo, ele arma o circo, e eu faço o circo, todo o espetáculo acontecer, entende? Que foi o que aconteceu com o Borogodó. Adoro. Porque a verdade é que, assim, se você perguntar, então, Pedro, quanto é que fatura o Borogodó, o Café na Fábrica? Nem o Dogs ele sabe te responder. Quem dirá os meus espaços, entende? Porque, assim, ele me vê criando as coisas da Brigadeirando e diz, isso ficava giro assim. Mas, no fundo, ele não trabalha, que às vezes as pessoas acham que ele trabalha na parte de contabilidade. Zero.
Ele é péssimo em contas, que nem eu. Eu tenho uma equipe que toma conta disso. Tipo, ele dá palpite como um amigo, ou, sei lá, no menu e nessas coisas. Eu acho que essa descrição do circo está perfeita. É verdade, porque assim, ele me ajuda super com as obras e com a decoração, ele é ótimo. Ótimo mesmo. Mas assim, nessas coisas, preciso agora colocar um sistema de som. Ai, amor, vai lá, por favor, me ajuda. E ele me ajuda com isso, entende? Sim, é fundamental, é um trabalho de equipa. É isso. Sim, nós nos complementamos super. Às vezes não tem que ser uma equipa oficial, é uma equipa. Tem que resultar, não é? Ele me ajuda, mas ele tem o trabalho dele, entende? Ele faz edição freelancer na TVI ou faz outros trabalhos. Tipo, ele tem o trabalho dele, entende? Isso é só uma ajuda. É o dobro do esforço, porque ele tem o trabalho dele e segura-te as pontas todas. Sim, portanto... não, ele é super querido. E eu confesso uma coisa, aquelas assim. Não, quando eu conheci ele, eu sou super dos signos e dessas coisas. Eu lembro que eu fui cruzar o meu signo com o dele, coloquei lá num mapa astral e tudo. Não dava pra eu perguntar a hora que ele nasceu, senão ele ia achar que eu era uma bruxa, né? O que essa menina quer saber a hora? Mas eu lembro que aí eu tava com uma amiga e ela disse assim: olha, Carol, se você ler aqui, se você ficar com ele, ele vai dar super certo com você na parte de trabalho. E eu pensei assim, que dó! Nem pensar, nunca na vida um homem vai dar palpite nos meus negócios ou se intrometer nos meus negócios. E lá dizia assim, que Carneiro e Sagitário faziam uma boa dupla, e eu pensando assim, ok, pode até fazer uma boa dupla, mas não nisso, porque eu sou gosto de ter o meu... decidida. Sou. E ele sabe isso, tipo, se é assim e pronto, entende? Mas eu preciso muito dele. Claro. Para outras coisas que ele é ótimo, que ele é muito perfeito, sabe? Em Brasília, te perguntar. Tô colocando agora um sistema de som no Borogodó. Pra mim, filha, já pegava uma ficha e ligava lá a ficha e já ligava o aparelho e tava. Ele, não, tem que ligar todos os cabos lá fora e tudo certinho. Então, eu acho mesmo que também esse sucesso é muito meu e dele. É aquilo que nós fazemos uma mega dupla. Sim. Porque... É isso, eu acho que essa descrição do circo é perfeita. Porque, ele arma o circo final, exato. Tanto é que nós casamos num circo. Que gente. Então, tipo assim, é bem isso, eu acho. E, entretanto, pós-pandemia, necessidade de reinvenção, vem o Borogodó. Exato. Ele nasceu na Casa para o Brasil e agora, no fundo, eu acho que... Vais-me dizer tu, não é? Eu não tenho que achar. É no fundo, uma necessidade de novo espaço, de dar uma cara nova ao Café na Fábrica, como estavas a dizer, já tem 12 anos. Sim. E que há bocado percebi que, como não nasceu contigo, um dia querias transformar num projeto que nascesse contigo. Mas não é exatamente o que estava na Casa para o Brasil, até porque o espaço é muito maior. Quais são as novidades e o que é o Borogodó? O Borogodó, então, nasceu na Casa para o Brasil e era mais um café com algumas coisas brasileiras. A Casa para o Brasil é com ótimas marcas brasileiras. Mas a Casa para o Brasil fechou, infelizmente, e agora abriu um corner no Corte Inglês. Ok. E então eles iam sair de lá e nós também automaticamente não fazia sentido. Até convidaram para continuar lá. Mas o Borogodó abriu muito pouco tempo antes do confinamento, não é? 1 mês e meio no máximo. Então a verdade é que todas as ideias para o Borogodó, nada eu consegui concretizar. Certo. Tipo, porque depois tem toda aquela restrição de horários, isso. E a verdade eu confesso que já estava cansada. Tipo, o Café na Fábrica, para mim, já tinha perdido o brilho há um bom tempo. E a verdade é que, sendo muito sincera, eu acho que o Café na Fábrica não tinha nada mesmo, tipo, sendo sincera, sendo aberta, que você fosse e falasse assim, hoje em dia, não antigamente sim, mas tipo, sei lá, nos últimos 3 anos, talvez, alguma coisa que você fosse lá e falasse assim, eu fui no Café na Fábrica e comi isso e era ótimo. Sabe, no fundo, foi perdendo um pouco o brilho para mim, do Café na Fábrica. E como eu tinha Brigadeirando, eu me dedicava muito a Brigadeirando e a verdade é que funcionava, faturava, entende? Então não tinha muito que mexer. Mas nunca de todo seria um lugar que viessem uns amigos meus, imagina, vem uns amigos meus do Brasil e eu vou levar para comer em algum lugar no LX Factory. Não era o Café na Fábrica, entende? E daí eu já sabia que eu tinha um problema com essa questão. E que tinhas que resolver. Que eu tinha que resolver.
Porque a Brigadeirando, como era óbvio, seria todo lugar que eu levaria para alguém comer a sobremesa, seria na Brigadeirando, sem pensar duas vezes, apesar de adorar várias marcas de doce que tem dentro do LX Factory. Mas isso não é um sentimento teu? Eu pergunto-te isso porque eu vou ao Café da Fábrica, ainda não fui ao Borogodó, vou ao Café da Fábrica e eu sou sempre... Era uma bom, boa experiência. era bom, gosto, Madalena, era bom, só que assim, sabe, assim, se você me É perguntasse... o teu grau de exigência, eu acho, não é? Não está perfeito porque já não está, se calhar, já não tem a parte da Carol que antes tinha. Entende? Porque foi Como a transferida Brigadeirando toda para a tem Brigadeirando. muito eu, Sim. é muito eu, Sim. tudo. O Café na Fábrica, não. Entende? O Café na... não, ainda é difícil. Essa transformação de Borogodó é porque, por exemplo, eu tenho muito movimento. Eu tenho. E eu queria colocar uma chávena da Ana Western. Sim. Porque é minha amiga, porque eu admiro o trabalho dela e eu queria que todo mundo tomasse uma meia de leite na chávena dela. Não posso. Certo. Tipo assim, depois de 2 semanas eu já não tenho chávenas. Claro. Entende? Então, assim, diferente da Brigadeirando, que eu ponho o que eu quero. Mas tem a ver com volume também, Carol. Exato. Não é? Então, era aí que tá a chegar, entende? A Brigadeirando é minúscula, apesar de que daqui 2 meses ela já vai estar gigante. Mas, ok. Eu queria que o Café na Fábrica fosse um lugar que eu me orgulhasse. E você, muito sincera, é muito difícil foi para mim fechar, entre aspas, o Café na Fábrica, tirar a marca Café na Fábrica. E, tipo, algumas pessoas, tipo, a minha irmã, que nem mora aqui, imagina, e alguns amigos meus diziam assim, mas Carol, você não vai ter mais o Café na Fábrica. E já era difícil para mim. E as pessoas diziam isso e eu pensava, ai, meu Deus. Mas, no fundo, Madalena, se você for pensar... É um rebranding. Mas assim, a verdade é que assim, o Café na Fábrica não é uma marca. Não era uma marca como a Brigadeirando, entende? Tipo assim, e é verdade, e eu sou sincera, muitas vezes as pessoas falavam, eu sei que o Café na Fábrica já tem 12 anos, então por isso talvez seja conhecido, ou porque por causa da esplanada que é ótima e tem muito borogodó. E tipo assim, mas a verdade é que se você falasse assim, eu tô aqui no LX Factory, tô aqui no primeiro café. Entende? Entendo. E eu queria que fosse um espaço como a Brigadeirando é para mim. E eu cresci muito com o Café na Fábrica, eu errei muito. E eu errei muito em termos de gestão, em tudo, porque não é a minha área. Hoje é a minha área, mas não era a minha área. Eu tinha 26 anos quando eu fiquei com o Café na Fábrica para mim. Então, assim, eu estudei marketing, mas não tinha, sabe, assim, eu sempre criei Sim, mas os não é na menus. faculdade que nós aprendemos Não. como é que se faz e os erros são obrigatórios Sim. para fazer caminho. Ninguém faz tudo bem sem errar. Sim, não. E a Ou verdade é que assim, desistes, sim. ou se vais continuar é com erros. E foi assim, tipo assim, e a verdade é que Há sempre uma aprendizagem. eu pensei, pronto. E mais, que o que acontece que foi também um clique que eu pensei, eu tenho que mudar. Que foi, fechamos no confinamento. Sim. Brigadeirando continuou trabalhando. Continuou se mantendo, não teve prejuízo, segurava as pontas do Café na Fábrica. O Café na Fábrica é um espaço que eu tenho um custo muito mais alto, fechado, 0, pagava renda normal, até decidirem se iam pagar menos ou não. Os meus custos eram normais, porque no ano passado, apesar de a gente ter tido movimento depois no verão, a verdade é que, assim, ou eu pagava funcionário, ou eu pagava renda, ou eu pagava finanças, ou eu pagava segurança social. Depois, agora, no segundo confinamento, não consegui receber nada de layoff, porque eu devia para a segurança social. Então, tipo, eu tinha que sustentar todas as pessoas do Café na Fábrica com a Brigadeirando, que é um negócio pequenininho. Então, foi todo Um processo difícil. Um processo difícil. E eu pensei assim, pronto. Tá aí a resposta. Eu preciso de um espaço onde as pessoas gostem e elas peçam, caso entrasse num terceiro confinamento, entende? Certo. Mas eu aprendi, foi bom, porque eu vi que, assim, ninguém ia pedir uma tosta ou um hambúrguer do Café na Fábrica, entende? A mais-valia do Café na Fábrica era o espaço e não a comida. Sendo que eu adoro comida. Tipo, eu e o Pedro fazemos viagem para ir comer. Viagens gastronómicas. Sim, tipo, sabe? Então, eu adoro, tipo, conhecer
todos os restaurantes de grandes chefes, seja aqui, seja fora. Quando nós viajamos, nós tentamos marcar sempre um restaurante pra gente ir. Então, tipo, eu pensando, sabe, esse é um erro que eu sei. No fundo, olhaste para o produto, abstraíste da história da marca, da Sim, história do do café do e pensei espaço. assim, olha, o espaço vai Vou-me continuar. focar no produto É isso. e na marca Borogodó. É. E Por pensei isso- assim, se tem um lugar que tem Borogodó, É aquele. é aquele. Pra mim e eu acho assim, não só pra mim, eu sei. Tipo assim, eu sei que o LX Factor tem Borogodó. O Café na Fábrica, que hoje em dia é Borogodó, tem Borogodó total. Porque aquela esplanada, pra mim, imagina, é única. Você tá no meio da cidade e tem aquele monte de verde É verdade. e aquele cantinho especial, eu adoro. Não também. consigo colocar música ainda ao vivo por causa do Covid Certo. e tudo. E não conseguimos abrir ainda sábado e domingo. Mas a verdade foi que eu pensei, agora eu vou ter que mesmo contratar um chefe. Não precisa ser o chefe, mas tem que ser um chefe, entende? Porque no fundo- Viraste para dentro da cozinha, Sim, no fundo, e no fundo eu pensei assim, e começaste a pensar tudo do zero outra vez, como tinhas feito na Brigadeirante. era. E é engraçado que assim, eu pensei, vou contratar um chefe. Mas a verdade é que eu criei todo o menu sozinha, Sem ela poder sem dar a opinião. dar opinião, e disse assim, olha, esse é o menu, agora eu preciso de magia, eu preciso que... Mas claro, eu disse, olha, Pilar, se tiver alguma coisa que você acha que você faça muito bem, ou que você acha que case muito bem os produtos, Diz-me. vamos Faz. fazer, faz. Mas a verdade é que, assim, eu acho que super resultou, entende? Tipo, eu acho que hoje em dia eu levaria pra comer lá, entende? Tipo assim, hoje em dia tem coisas que eu digo que eu acho que é muito bom. Apesar de ter que criar imensas coisas que estão ainda na minha cabeça e que eu quero colocar em prática lá, mas é isso, tipo... Sabe aquela coisa de tentar fazer o equilíbrio que é difícil e que eu acho que a gente tá sempre desequilibrado. Sempre. Eu não acho, tipo, às vezes as pessoas dizem, e o segredo? Fazer o equilíbrio. Mas pra mim não resolve. Porque ou às vezes eu sou muito mãe, ou às vezes eu sou muito Claro. brigadeirando, ou às vezes eu tô muito borogodó. Sim, Coitado, tens o 3 Pedro... filhos pequeninos. O Pedro é o que, tipo assim, toma média mulher, assim. Gerir essas... É impossível a pessoa É. ser... Eu sou igual. E também É difícil. acho que o equilíbrio não existe. É mesmo... Às vezes você tá mais, É às mais vezes um você tá lado, é mais o menos. outro, é trazer muito família para Sim. o trabalho, é Sim. trazer trabalho para casa, é inevitável. Eu Não, e o essa trabalho para casa separação- sempre. Impossível. Eu trabalho com. A Zilina é minha e do Eduardo, que é o meu marido, Sim. e portanto, quer dizer, é impossível tu desligares. Não... Mas às vezes cansa. Não sei, se tipo assim, cansa daquela parte assim, às vezes eu tô eu em casa e a gente, sem querer, como é óbvio, a gente tá sempre a falar, ou é do LX Factory, ou então, imagina, o meu cunhado tem um espaço de restauração dentro do LX Factory. Então, nós estamos, às vezes, juntos, estamos todos falando do LX Factory, ou disso, da impossível restauração, ou desligar. disso. E, às vezes, eu digo pro P que nós temos que desligar, porque senão é muito... Não, eu também digo, mas depois não acontece. Não, sim, mas assim, por isso é assim, o segredo Tá é tudo trabalhar em interligado. algo prazeroso Claro. pra você, porque daí se torna, imagina, eu falo com os meus funcionários de madrugada. Imagina, hoje saiu uma ação nova de uma, como é que eu posso dizer? De uma parceria Sim. que eu fiz com a Agitama, Sim. que eles me convidaram para criar as sobremesas deles e queríamos fazer essa ação agora para o Dia da Mãe. Então, hoje saía o press. Então, eu tinha que ter as fotos hoje de manhã. Às 3 da manhã, o meu fotógrafo me mandou... Não, mentira, ele mandou à 1 da manhã. Eu é que acordei às 3 da manhã por causa do Frederico. Às 3 da manhã, eu já mandei, tipo... autorizei o drive pro pessoal do Agitama ver. Hoje eu tava vindo pra cá, por isso que eu tava atrasado. Porque ia sair às 11h30 pra comunicação. Então, tipo assim, sabe quando tá assim... Tô até de madrugada, eu tô. O Pedro é que diz, imagina, ele fala assim, Carolina, você é um perigo. Então, ontem eu tava lá, fui adormecer o Frederico, tava no telefone.
Tava vendo uns sacos de tecidos que eu tava pensando que podia ser giro para colocar um chocolate. E aí, de repente, vem assim, Carolina gastou 224 euros no PayPal. Chega o Pedro e manda assim, Carolina, o que é que você tá fazendo? E eu, foi no teu, não foi no meu. Você ainda tá acordada. Tipo assim, sabe? Seja de madrugada. Tipo, nós vamos sempre falar. Claro. Eu sei, porque é normal, é natural. Sim, não... Até em viagens, porque aí nós E viajamos. porque de repente tens uma ideia que faz sentido. E assim, então... É isso. É isso. Então, imagina, eu tava indo, aí tinha que comprar as flores, as rosinhas. Eu desligo pro P e falo assim, P, passa em tal lugar e compra aquele vidrinho, porque eu acho que vai ficar giro. Tá vendo como ele é? Tipo, ele não precisava fazer isso pra mim. Lá tá ele, lá resolvendo as minhas coisinhas. E estamos sempre, é isso. Estamos sempre a falar de trabalho. Eu sei porque a minha agência às vezes pede assim, Carolina, por que você não faz uns lives em casa, fazendo alguma sobremesa? Era tão gíria. Eu falei assim, ai, acho que eu tenho esse tempo. Era isso. E não, ou então confinada. Era sempre o que a minha agência de comunicação pedia. E eu tô devendo milhões de receitas que eu sempre falo, tento lá falar no meu Instagram, dizendo assim, olá, então eu vou fazer uma receita. Não consigo. Porque imagina, eu tô em casa, tenho os 3, tenho que dar banho nos 3, depois tenho que dar comida, depois eu tenho que fazer o jogo das contas 7+1, 3+2, depois tá o Fred no Playmobil, depois tá o Kiko querendo ver uma coisa no iPad, o Vicente nisso. Eu não tenho. Imagina, como é que eu vou fazer um live próximos, não com é? eles? Que idade tem mais velho? 5. Pois, acho que eles são os 3 muito colados. Não, e eu imagino, vou fazer um live com eles. Imagina. Saltam. Não. Então, imagina, o Kiko já lá vai passar o dedo no chocolate, vai estar com a cara toda borrada. Talvez isso fique giro. Era isso. Acho que isso é giro. Mas eu penso Podes assim, fazer pelo dia da mãe. Vai ser não, o dia da mãe era para ser uma coisa assim. Aí agora elas disseram assim, então vamos fazer para o dia da criança, pensar em criar uma coleção. Eles é que criam. Boa? Eu já imagino a minha cozinha que tem um tapete no meio, o Pedro quer me matar, que ele é um mega organizado. E eu pensando assim, não, eu já imagino chocolate pra tudo quanto é lado. E as pavlovas, muitas vezes eu faço em casa pra ajudar elas. Então o Kiko adora. Adora, às vezes, de repente, eu não vejo ele, de repente, tá assim, tudo branco, tudo. Mas ok, tipo assim, eu acho que é isso, sabe? Tipo... É quando a gente faz com amor. Claro. Eu sei que parece assim, imagina, a gente lê isso e diz, faça as coisas com amor. Mas é verdade. Porque, tipo, a vida é uma. Então, se você não fizer... Eu sei, porque eu sei que eu sou uma sortuda de fazer o que eu gosto e de dar dinheiro. Certo, mas a sorte trabalha-se também. É isso, porque eu sei que eu conheço várias pessoas que não trabalham na área, que gostam, não ganham o que eu ganho, mas a verdade é que, assim, também é isso, sabe? Eu saí da minha zona de conforto. Totalmente. Da minha casa no Brasil. Com o meu carrinho. Sozinha, com trabalho. Eu vim pra cá, então a verdade é que, assim, ok, eu tive sorte, mas a verdade é que eu trabalho pra caramba pra isso. É muito trabalho e é muita dedicação e sem apoio nenhum. Passaram-se 14 anos. Sim. Tens os projetos incríveis que tens, 3 filhos... E sem estrutura. Sim, sim, é isso. E com eu crianças, assim. a questão da estrutura é muito importante. Quer dizer, provavelmente tens também com a família do Pedro, mas quer dizer, tu vens sozinha, sem apoio. Sim. É preciso muito borogodó para dar essa volta. Eu acho. Mas eu acho que é bonito quando às vezes as pessoas perguntam ou nós poderíamos fazer essas perguntas para nós mesmos e pensar assim... Mas não fazemos também. Você se orgulha de você? Tipo... eu li uma frase incrível no Café da Fábrica, uma vez estava lá a tomar um pequeno almoço e estava... A criança como é que é? A criança Adorei. Que você foi se orgulharia do adulto que você virou. E é isso, entende? Tipo, tá vendo? Tem muitas coisas minhas nos meus espaços. E é verdade, se todo mundo fizesse essa pergunta... Exatamente. As terapias iam estar cheias. Porque, assim, eu me orgulho. Eu me orgulho da pessoa que eu sou e de tudo que eu conquistei, porque eu acho que, assim, não é sendo, como que eu posso dizer, convencida, mas eu acho que eu sou uma boa pessoa, sabe? E depois essas coisas vêm para nós, claro. Tipo, e o que nós damos à vida, devolve. Não é sorte, mas também é aquela troca de energias. Sim. E eu acho que se nós formos bons, mas bons de verdade, sabe? Não é aquele bom, sou uma boa pessoa porque eu ajudei.
uma velhinha atravessar a rua. Não, isso não é ser boa pessoa, isso é o mínimo, Isso é a entende? tua obrigação. É isso. É mesmo ser boa pessoa. Sim. Que às vezes as pessoas são muito... pensam muito nelas próprias. Mas eu digo isso mesmo... Eu tenho imensas pessoas que são meus amigos e que pensam muito nelas próprias, entende? E eu não acho que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Mas acho que eu colho muito o que eu plantei. Aos outros. É isso. Claro. Dou. Eu sei, eu acho que é isso. Eu acho mesmo que eu acordo feliz. E sou feliz e deito a cabeça no travesseiro com a certeza que eu fiz tudo pra, tipo, pra todo mundo tá bem, entende? Tipo, não é por interesse. Tá aí lá aquela história dos influencers novamente. Sim. Não é por interesse, sabe? Não... Imagina, a agência de comunicação fala assim, Carol, essa pessoa ainda não publicou. E eu, tudo bem. Tipo, pra mim, não... Ok, entende? Não é... É óbvio que pra mim é bom que... Não, se calhar só ficas curiosa para saber porque é que ela não publicou. Exato. Se eventualmente... Sim, mas a verdade é que eu tenho muitas... Assim, Mas... as pessoas sempre publicam. Sim. Tipo, é muito difícil não... Mais tarde ou mais cedo, pode Sim. ainda não... E às vezes quando Carol, não publicam... ela não publicou. Ainda. Mas quando às vezes eu sei, não publicou... Eu sei que tem, tipo, não publicou porque a agência dela achou melhor não publicar, porque não foi uma coisa paga. E, né, que acontece, Sim. entende? Tudo bem. Claro. Tipo assim, sabe? Pra mim não tem problema nenhum. Não é uma coisa que me aflige. Certo. Me aflige mais quando uma amiga minha ou uma pessoa influencer que eu gosto publica outra marca. Aí, tipo assim, aí vai tipo direto assim, ao aí coração. vai no coração. Tipo assim, daí tipo assim, aí eu penso assim, na próxima assim, já saiu da minha lista pessoal, não vai receber mais nada da Brigadeira. Daí depois passa um tempo, a gente fala assim, Carol, é aniversário dessa pessoa. Eu disse, mas pode mandar, já passou. Tipo, já... Não és rancorosa. Não, já passou, tudo bem. Não. Boa. Carol, o que é que se abdica quando se entra neste caminho? E tu abdicaste muita coisa. Eu acho que abdica a liberdade, sabe? E isso é um conflito comigo, porque eu gosto muito de estar livre, de ser livre e muitas vezes estar sozinha. O Pedro às vezes não entende isso, sabe? Porque ele acha assim, então eu não quero estar com ele, então... Então, mas o que eu fiz? Não tem nada a ver com isso. Até porque ele e os meus filhos são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Mas, às vezes, eu preciso estar sozinha. Sozinha. Porque... Não tens esse tempo. Tens que ir buscar especificamente. Sim. Esses tempos são depois que eu deixei eles na escola. Sim. E tô sozinha no carro e penso, que bom. Tipo, tô sozinha. Eu adoro música. Mas, às vezes, eu nem ligo o som. Pra, tipo assim, pra estar na paz, ter o silêncio... Pensar, pronto. Tipo, sabe, é o meu momento livre, sozinha. Sim. É a liberdade. Sim, é a liberdade. Porque sempre precisam de você. E, tipo, eu vou sempre, se eu mostrar o meu telefone para você, vai ter 500 imensas mensagens sim. de Brigadeirando, de Borogodó, do P. Salamaria, não falámos. Salamaria. Salamaria é outra ideia criativa do meu querido carneiro marido, Pedro, que a ideia é dele, não é minha. Mas, como as pessoas adoravam o salame da Brigadeirando... E está um conceito giríssimo. Tá. E foi, por que não usar a base para criar a salamaria da Brigadeirando? Ok. E depois ir mudando, tipo, os sabores e criando... Até porque a ideia da salamaria é ser mais... Sem ser tão fofinha. Ok. Como a Brigadeirando. É ser mais... não sei, não diria que não tá direcionada para o público masculino, não é isso, mas não é assim tão romântica, certo. Entende? Mas sobremesa, salame, a ideia era ser mesmo um talho. Uhum. E, de novo, ele tem aquele sócio magnífico, que eu acho que é do Dogs e que também é sócio dele da Salamaria, que eu também sou sócia, mas a verdade é que, assim, a Salamaria, a ideia nasceu do Pedro, e depois passou por mim pela criação dos produtos. Mas hoje em dia ela já se anda muito dependendo deles e não minha. Quando precisam de uma ideia ou de uma criação, ou eu vejo que algo giro passa por mim, tipo, eles, Carol, o que você acha disso? Ou imagina na decoração de algum salame, isso passa por mim.
Mas é giro, porque vão sendo criadas identidades diferentes Sim. também. E isso é difícil às vezes, Pois é. porque assim, eu tenho que fazer o trabalho de Instagram que não seja parecido, Certo. entende? Mas a verdade é que a marca Mas ela tem uma identidade própria, eu Tem. acho que foi bem conseguido. Mas eu digo que é a prima da Brigadeirando. Brigadeirando. É o primo da Brigadeirando. Mas é meu. É tipo assim, até outro dia eu recebi uma mensagem de uma amiga que disse assim: Carol, olha, até isso é igual. E aí eu assim, Dri, mas essa lamaria é minha. Ela, ai, pois é, Carol, esquece. E eu assim, tipo assim, sabe? Lógico que vão ter coisas que são Sim, minhas e é sim, minha sim. cara É a minha família, não é? Exato. É impossível. Claro. Impossível. O difícil é não ser parecido. Mas tá tudo lá. Tá tudo no LX Factory. Pra nós é bom. Mas é isso. Essa é a história da Salamaria, porque também todo mundo me pergunta. Sim. E eu tive muito na criação dos produtos. E até porque tem... Mas eu até acho que hoje em dia, assim, a Salamaria tem salames incríveis. Não, também. tudo. São não há, ótimos. aliás, eu nunca provei nada que não fosse incrível. Por isso é que eu Boa. estava a dizer há bocado no Café Sim. da Fábrica que mesmo eu percebo tudo o que tu explicaste, Sim. mas e tenho que dar este feedback como cliente, sempre Sim. tive uma boa experiência, portanto tens que ficar Sim. serena Serena, e feliz sim. com isso. Sim. Carol, onde é que te vão? Ia-te perguntar onde é que iam levar os sapatos da Brigadeirando, mas com tantos projetos, onde é que te vão levar os teus sapatos? Os O que é que meus, podemos agora o esperar? meu próximo projeto é a Brigadeirando, eu já estou em obra. Eu já tinha isso em vista. A Brigadeirando Lab? A Brigadeirando cozinha que tu- e não. O que acontece? Antes desse caos todo, né, dessa pandemia, eu já tinha ficado com um espaço que é atrás da Brigadeirando. Uhum. Fiquei com esse trespasse para aumentar a Brigadeirando. Certo. Porque o que eu queria? O conceito da Brigadeirando sempre foi, desde o início, a ideia era ter uma cozinha onde as pessoas vissem Partilhassem. e como é que estava fazendo. Tanto é que se você passar hoje na loja da Brigadeirando, Tens o tem vidro, aquele vidro sim. e a ideia sempre foi fazer ali, que hoje é impossível, como é óbvio, é impensável, não dá. Certo. Mas a ideia era essa e eu sempre quis que isso se mantivesse. Como eu não tinha um espaço que também, para mim, tinha que ser na Brigadeira, no LX Factory. Eu fiquei com esse espaço, então ela vai crescer para trás 100 metros quadrados. Boa. Então a ideia mas a verdade é que mais da metade desse espaço, ela vai ficar com 115 metros quadrados. Mas mais da metade desse espaço vai ser cozinha. Entende? Porque Mas vai manter-se aberta, não? Vai. E ela vai ser aberta para as pessoas verem Que giro. como faz. E a ideia é... A única coisa... não é a única coisa. Tem algumas coisas novas que eu queria, mas eu ainda não sei como é que eu vou me organizar para isso. Era dar um workshop por mês de algum produto da Brigadeirando. Que dá para fazer isso lá. E depois, eu queria ter um café de especialidade. Sim. Era a única coisa que eu queria implementar na Brigadeirando, porque vai ficar maior e eu acho que faz sentido. E faz todo sentido. Essas duas coisas, até porque a Wish estava lá e não está Sim. mais, então, ok, faz sentido. Se tivesse, nunca faria. Mas agora, como não está, acho que faz sentido e já era para essa obra Está terminada, pronta, mas como é com o óbvio, novo confinamento tudo atrasou. financeiramente era impensável. E agora eu tô indo devagarinho. Então eu acho que até junho já com certeza vai ouvir falar e daí vai estar convidada para inauguração, não sei. Então vou esse é faltar o meu por nada novo deste projeto, momento. assim. Boa. E agora é me dedicar ao Borogodó. Certo. Porque assim, ele abriu, tem um menu novo, tem tudo novo, mas tem várias outras coisas. Eu tô fazendo o site, e a verdade é que as pessoas vão poder encomendar com 48 horas um menu, tipo um jantar. Então, tô construindo isso. E é isso. Esses são esses os projetos. Continuar com os meus, criar a coleção agora nova de verão, Sim. da Brigadeirando. E é isso. Carol, muitos parabéns em primeiro lugar Obrigada. por tudo. Muito, muito obrigada por esta conversa incrível, adorei. Eu era fã e adorei conhecer tudo
tudo o que está por trás das marcas desta... Eu inspiro-me mesmo à série na Brigadeirante. Portanto, obrigada. Muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado esta história incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu.